Olá, meus amigos. Vamos então ao nosso último encontro, tá? Espero que vocês saiam da teoria para a prática, quem ainda não saiu, quem já está na prática, que evolua mais. Eu vou criar um grupo de WhatsApp especificamente para todo mundo, de todas as turmas que esteja querendo continuar nessa caminhada, porque não é uma corrida de 100 metros investir, isso é uma maratona. Da mesma maneira que a gente todo dia se alimenta, da mesma maneira que a gente estuda anos e anos, né, inclusive depois de formar a gente continua estudando, porque o conhecimento nunca acaba, né? Da mesma maneira que a atividade esportiva, atividade física, não adianta você fazer um dia da semana e ficar 6 dias parado, até faz mal para a saúde isso aí. Você tem maior risco de lesão. Então você vai fazer periodicamente atividade física. Investir é a mesma coisa. Não adianta investir uma vez, nunca mais investir, a não sei que seja uma fortuna, né? Você invista e esqueça. Como não é o caso da grande maioria dos brasileiros, então investir é uma maratona. Todo mês um pouquinho, todo mês um pouquinho, até ter um resultado, né, que realmente nos dê independência financeira. Tá certo? Então eu vou estar criando um grupo, vou colocar um link em todos os grupos, e aí quem tiver interesse migra, para a gente poder ter sempre contato e conversar sobre investimento, tá bom? Bom, vamos hoje finalizar exatamente falando sobre isso. Escolha de ações. Porque vocês lá quando estavam no iniciante, né, primeiro módulo, vocês aprenderam a escolher ações de dividendos. Perfeito, é o foco maior esse. Mas eu vou trazer algumas outras ações para que nós possamos discutir, aprofundar um pouco mais, porque o universo de investimento em ação não dá para encerrar só com 4, 8 encontros, no caso, vocês estão acabando agora o avançado, tá certo? Então, veja só, vamos lá ver alguns exemplos aí de ações. Analisando empresas, vamos lá. Qual a primeira delas aí? Banco do Brasil, prioridade. Aqui, peço desculpa mais uma vez, porque quando a gente, quando eu coloco aqui quando eu coloco aqui PowerPoint nessa plataforma, desconfigura, tá? Então aqui é Banco do Seguridade, está escrito pronta, né, exclamação, tá bom? Então, olha só, aqui a data, quando eu coloquei em junho, início de junho, 6 de junho, né? Estava em 36,44 a cotação do Banco do Brasil Seguridade, tá? Então, vamos analisar aqui os múltiplos do Banco do Brasil Seguridade. Então, está falando aqui, preço sobre lucro, 8,43. Ou seja, o que é preço sobre lucro? Você vai demorar 8,43 anos para ter o retorno do seu investimento de volta, comprando a esse preço. Que tá barato, tá? Porque até 15 é considerado um valor aceitável. Então, está um pouco mais da metade, né? A média da Bolsa Brasileira é 12, tá bom? De PL. Agora aqui, por exemplo, preço sobre valor patrimonial 6,25, falando que ela está 6 vezes o capital dela. Mas Banco de Seguridade não tem muito patrimônio, porque é uma corretora de seguros, por isso que esse valor aqui não é muito bom para ser analisado. Tá bom? Mesma coisa sobre o preço sobre EBIT, tá? Que isso aqui é o lucro, tá? Você descontando aí os impostos, tá bom? Então, 7,53, aqui é um múltiplo até razoável, mas como eu falei, como tem pouco patrimônio, então você não são boas métricas não, tá? Agora aqui, ó, vamos ver, a gente já viu lá quando viu dividendo, 10,2% dividendo de yield, então isso aqui é uma métrica que vale a pena comprar. Lembra, 6% é um valor justo. Um dividendo maior do que 6%, quanto maior, mais barata a ação. Então, esse aqui é um valor interessante, como métrica, tá certo? Então, aqui eu já falei, está um valor bom. Aqui não dá para analisar bem, então vou arriscar, tá certo? Aqui também não dá para analisar legal pelo estilo, o tipo de empresa que é Seguridade. Lucro por ação 4,32 é bom, valor por ação 5,83 está bom também. Quanto maior esses valores aqui, melhor.
tem o ROI de 74,1% nesse momento, que é muito bom, que é retorno sobre patrimônio, return on equity, tá bom? Lembra que eu falei, é 20% é um ótimo ROI, então 74 é excepcional, tá? E aqui, principalmente, essa métrica aqui, ó, do dividendo. É uma empresa muito boa, porque o setor de seguros é um setor de dividendos, que eu já falei para vocês, não tem muito gasto, né? Então, o lucro, boa parte do lucro é revertido em dividendo, não tem muito para onde investir. Vamos ver aqui. Dívida. Sem dívida, coisa maravilhosa. Empresa endividada é uma empresa perigosa, tá certo? Então, sem dívida. Também não tem aqui nada no caixa, não tem problema, não precisa ter, porque setor de seguros não necessita de grandes investimentos, tá bom? Desculpa, então aqui é uma empresa já de dividendo, uma empresa muito boa. Isso aí em junho, aí eu pesquisei para agora, né? Olha só, ela desvalorizou nos últimos 6 meses, 5 meses agora em novembro, mas como não tem essa opção, então eu coloquei os últimos 6 meses, tá? Então ela desvalorizou 11,77% nos últimos 4 meses, né? Eu olhei e estava caindo 4,51%. Quando eu vi, foi ontem, se não me engano, eu vi essa cotação, 4 de novembro está aqui, né? Esse valor aqui, tá certo? Então aqui, tá, ela caiu nesse período. Ah, então ela tá ruim, não, aproveita e compra. Uma empresa muito boa, mostrei as métricas dela, né? Então desde que eu mostrei, ela caiu, então você aproveita para acumular mais dela, tá bom? Então aqui, ó, o valor mínimo nos últimos 52 semanas, 29,60, mas ó, olha quanto que ela já valeu, 40 e 42. Está em 33,82. A tendência é alcançar esse valor aqui, né? Aqui 12,46, continua com dividendo alto, né? PL caiu, ó, 7,29. Tá certo? Preço-lucro, né? Se o preço caiu, então o PL diminui. Estava 8 e pouco, né? Mostrado anteriormente. E aqui está ela, né, no dia 7/11, foi quando, na verdade, eu peguei aquele gráfico lá, ele está marcando aqui dia 4, mas eu peguei dia 7, tá bom? Tá aqui, ó, 7 de novembro, estava 33,82, tá? Então, você tem aí, ó, valor bom, valor por ação 6,43, lucro por ação 4,50, valor bom, ó, PL caiu, ó, 7,5, né? Aqui, como eu falei, não é legal para analisar, que ela não tem muito valor patrimonial, tá certo? Então, aqui também a mesma coisa. Preço sobre depois o desconto, lucro depois dos desconto dos impostos também não é muito bom para analisar para essa empresa, não. Dividendo 12,6, tá? Então, continua um dividendo interessante. O ROI caiu um pouco, o retorno do seu patrimônio é 74, 69,9, excelente ainda, tá? O dividendo de 12,6 estava quanto antes? Vou botar aqui só para ver. 10,2. Sim, aumentou o dividendo, por quê? Porque caiu o preço, né? O dividendo é calculado sobre quanto que está pagando de dividendo sobre o valor da ação. Multiplica por 100, tá bom? Então, aumentou, né? Porque o preço da ação caiu. Então, está excelente para comprar. Uma ação tipicamente dividendo. Aqui, PetroRio. Essa aqui é uma aposta que eu faço, está 42,51, dia 6 de junho, era o valor dela. Tá? Preço-lucro, 3,36, muito baixo. Estava muito barata por essa métrica. Aí, preço pelo valor patrimonial, aqui está 43% do valor dela, né? 1,43%, 43% acima do valor patrimonial. Está aqui, estou barganhando por esse valor, não, mas por esse aqui está muito bom. Dividend yield, ela não paga dividendo, tá? Então, Rodrigo, por que você está falando dela? É uma ação que não paga hoje dividendo, porque ela compra campos de petróleo para explorar. Porém, no futuro, ela pode já ter uma quantidade já suficiente de campos se ela começar a distribuir dividendo. Então, vai ser uma máquina de dinheiro. Então, ela vai ficar comprando campo para sempre. Por enquanto, também não tem problema ela não distribuir dividendo, porque ela está comprando campos de petróleo, esses campos produzindo, geram lucro, o lucro faz a ação valorizar. Então, todo jeito, ela está tendo valor com isso. Só que a minha estratégia é receber dividendos no futuro. Eu não quero ter que vender uma ação para me sustentar, tá bom? Eu não quero matar a galinha para comer, eu quero comer os ovos da galinha. Eu quero me alimentar dos ovos da galinha, porque ela continua viva e continua produzindo.
Por isso que a estratégia de dividendos, para mim, também é melhor, tá? E aí a PetroRio, Rodrigo, se no futuro ela não pagar dividendo mesmo assim, pô, eu vendo e compro uma ação que paga dividendo, ela não vai ter me dado prejuízo, pelo contrário, vai ter me dado lucro, mas não é o que eu quero fazer. Eu acredito que no futuro ela vai se estabilizar e vai pagar caminhões de dinheiro, porque a indústria de petróleo, ela é uma indústria que você gasta muito, você gasta milhões, mas você lucra bilhões, tá? E o petróleo vai acabar, não tão cedo, tá, gente? Então, eu não vou. Eu vou estar velho, ainda vai ter petróleo ainda. Vou estar mais velho, né, velho? Já sei. Vou estar mais velho e vai existir petróleo ainda. Então, por isso que eu não me preocupo. Tá? Quando começar a acabar o petróleo, também eu vendo e compro outra ação. Vou ter mamado bastante nela. Olha o ROI, 42,6%. Um ROI bem interessante, tá bom? Mas isso foi 6 de junho, quando eu indiquei essa ação na turma avançada do primeiro semestre. Vocês são a turma do segundo semestre. Vamos ver como é que está? O que aconteceu? Olha o preço. Caiu, né? Então, estava aí 38,85. Dia 7 também, tá? Que eu analisei, eu dei uma revisada nesses dados. Então, estava 42,51, foi para 38,85. É compra também, ela continua sendo uma empresa boa. Tá? Não mudou os fundamentos. Veja só, ela valeu aqui, ó, 45,65, mas também já valeu 32,68. Tá? Então, esse valor aqui está razoável ainda. Nos últimos 6 meses, ela aumentou 5,94%. Só que, na verdade, lembra que eu falei, tem 5 meses que eu indiquei a ação, ela caiu de lá para cá. Como vocês viram, né? Já mostrei, estava 40 e pouco. Tá bom? Mas, em 6 meses, ela aumentou o preço. Você vê que vem aqui, ó, teve um crescimento, que estabilizou, daqui a pouco ela caiu, subiu um pouco, caiu de novo e estabilizou, né? Então a tendência, vamos ver, será que continua alta dela? Vamos acompanhar. Lembra, estamos numa corrida de 100 metros, estamos numa maratona. Aqui, PetroRio, vamos analisar. Cotação 38,85, né? Então está aqui a mínima 32,89, máxima 44. Então você vê que tem espaço para crescer, que é o que a gente espera, né? Que a ação valorize. Eu, particularmente, eu não quero que ela valorize agora, não. Eu quero que ela continue barata para poder comprar mais. Mas estou só dizendo que é uma empresa que ela tem tendência a valorizar. Uma empresa boa. Circunstancialmente, ela caiu. Não tem problema nenhum dos fundamentos para ela cair. Preço sobre lucro, 3,46, continua baixo. Aqui caiu até um pouco, né? Preço sobre valor patrimonial. Estava 1,43, foi para 1,34. O preço caiu, né? Então, preço sobre o valor patrimonial não alterou, o preço caiu, então caiu aqui também. Tá? É uma métrica, tá um preço razoável. Aqui está muito barato, aqui está um preço razoável. Porque o lucro dela é alto, tá, gente? Então, por isso que ficou tão baixo aqui o preço sobre lucro. Vamos ver o que mais aqui. O dividendo. Ela não paga dividendo, né? Por isso dá zero. Não paga hoje. Não é uma paga do dividendo. Como eu falei, ela investe em comprar poços de petróleo para explorar. A PetroRio, ela compra poços que a Petrobras não quer mais explorar. A Petrobras é muito grande, então, vamos dizer assim, tem poços que ela acha que não vale a pena explorar. Então, ela vende para empresas menores. A PetroRio, ela já assumiu exatamente que ela quer ser pequena para poder pegar esses poços que a Petrobras não quer mais e ela trabalhar para que eles se tornem produtivos. É como, imagina o seguinte, você tem um prato com 5 bifes de filé mignon, tá certo? E você não vai comer os 5, você não aguenta comer os 5. Então, eu, Rodrigo, estou olhando o teu prato esperando você não aguentar comer mais. Então, você vai comer lá 3 bifes, 4 bifes que seja filé mignon. E aí sobra um, sobram 2. E eu vou fazer o quê? Eu compro de você. Eu compro mais barato e eu como esse filé mignon que você tinha que, entre aspas, desperdiçou. Por quê? Porque você tem muito. Então você não se preocupa com esse filé mignon, mas eu que não tenho nada, aceito 1 ou 2 aí. Então eu vou e compro de você mais barato e usufruo desse filé mignon. É isso que a PetroRio faz com os postos da Petrobras. Tá bom? Ó, lucro por ação, ó, olha só, 11,21, olha que beleza. Valor por ação, 28,95, isso é excelente, tá, gente? ROI, 38,7, valor muito bom. As 20 já é um valor bom. Tá? Então, 38,7, excelente. Tá bom? Então,
dívida do seu patrimônio líquido, o valor de 3 é o máximo que uma empresa pode ter, tá? Aqui está em 1,05, tá bom, está controlado, tá certo? O crescimento dela é muito grande, ó, 41,8 por ano. Vou voltar no Banco do Brasil Seguridade, que eu não olhei com vocês essa métrica. Banco do Seguridade, crescimento aqui não fala, né, de 5 anos, dívida sobre patrimônio, é porque não tem dívida sobre patrimônio, né, não tem dívida, tá? Por isso que não falou aqui. Voltando aqui. Opa, não, desculpa, vai embora. Tá aqui. Beleza, vamos continuar então. Outra ação aí, Cogna. Setor cíclico, mas avançando. Tá? PetroRio também é um setor cíclico, que é commodity, petróleo. Tá bom? Eu não coloquei título lá, mas é um setor cíclico, né? Commodity. Então, por isso que não é uma empresa que você aposta para dividendo. Eu estou apostando com a empresa que tem um crescimento espetacular, está em fase de crescimento, e empresas de dividendos são empresas maduras. Então, estou comprando agora, eu acredito que ela vai pelo menos triplicar o preço, a PetroRio, né? E, putz, quando ela triplicar o preço do dividendo que ela pagar, rapidamente compensa com investir nela. E se não pagar dividendo, se eu triplicar o preço, eu ganho 200% em cima, vendo e compro uma ação de dividendo mais barata. Brincadeira é essa. Então, minha estratégia é investir em empresas que têm crescimento e ou têm dividendos ou possa ter dividendo. A Cogna é uma delas. A Cogna, ela chegou a valer R$10 e ela pagou dividendos, tá? Só que o que acontece? Passou por um momento de dificuldade, porque foi na época do governo do PT, financiou o primeiro governo Lula, né? Depois a Dilma, boa parte do governo da Dilma, que incentivou as faculdades particulares. Dava o FIES, né? Pagava bastante FIES, então cresceu bastante o setor. E a Cogna cresceu bastante, ficou bem grande. Só que depois acabou a mamata, né? Então ela caiu, e nós estamos passando há alguns anos um ciclo econômico muito ruim, e aqui no Brasil as pessoas elas param de investir em educação quando aperta a grana. Nos Estados Unidos é o contrário. Quando está em crise o setor, as pessoas mais vão buscar qualificação, né? Isso é uma questão cultural aí nossa. E o que acontece então? Aí você vê aqui, preço sobre lucro, 5,55, bem barato, né? Preço sobre o patrimonial, 0,44, ou seja, está menor, né? Se vender toda a Cogna, não paga nem paga 44% do valor dela é justo. Tá? Então você vê que está bem barato para essa métrica aí. Dividendo yield, 2,3%, mas ela não é atualmente pagadora de dividendo. Ela chegou a crescer bastante, começou a pagar dividendo, ela começou a querer se transformar em pagadora de dividendo, só que ela caiu. Lembrem-se que a empresa que paga dividendo é uma empresa que está já estabilizada. Quando ela está crescendo, ela não tem a tendência de pagar dividendo, porque ela está reinvestindo o lucro para poder crescer, tá bom? Então, que é o setor cíclico, porque depende da economia, como eu falei. Quando a economia vai mal, menos pessoas buscam qualificação. Quando a economia vai bem, mais pessoas buscam qualificação. Tá? Isso aí parece commodity. Commodity é petróleo, ouro, gás natural, é algum recurso que não tem uma barreira para ser explorado e vendido. Então, o mercado às vezes tem alto ou baixo, depende da procura para aquele produto, né? Aquela commodity que a gente fala. Bom, lucro por ação 0,52, tá grandes coisas não. Valor por ação 6,63, tá razoável, tá bom? Aí aqui tem ROI 7,9, tá um ROI baixo, né? Não é um ROI fantástico. Como eu falei, 20% é muito bom. Daí para cima você busca comprar. Só que esse ROI, ele depende do crescimento da empresa. Então eu estou acreditando que ela vai continuar crescendo, né? Ó, estava 2,91 quando eu indiquei a Cogna, tá? Isso no grupo, eu tinha feito compra, porque eu tenho bastante Cogna, tá certo? Eu tenho um preço médio de 3,40, se não me engano, em Cogna. Ela chegou a 3,70, né? E está me dando lucro no meu preço médio. Mas eu comprei Cogna a R$8, vocês terem uma ideia. Estava barato quando eu comprei. Eu comprei a R$1 também, comprei a R$3, comprei a R$2. O preço médio, a média de preço que eu tenho é 3,40, tá? Bom, aqui provavelmente eu comprei também a 2,90, quando eu coloquei, estava comprando a ação. O que aconteceu com a Cogna? Em 6 meses, tá? Observa aqui, ó,
né? Ela veio andando aqui mais ou menos, até caiu um pouco, né? Eu indiquei em junho, então, indiquei mais ou menos por aqui, né? Indiquei mais ou menos por aqui, a ação até deu uma caidinha, caiu bastante aqui, depois fez o quê? Olha só, o crescimento que ela teve. Tá? No ano 2025, é a ação que mais cresceu, tá? É a Cogna. Cresceu 171%. Como é que está hoje? 3,49, né? Dia 7/11. Então estava quanto antes? 2,91. Olha só. Então dá para 3,49, 2,91 para 3,49, uma bela valorização, né? Vamos ver aqui, o lucro por ação 0,71, não continua grandes coisas, a valor por ação 6,80 ainda continua bacana. O ROI já aumentou, estava 7,9, né? 10,4 agora. Então, exatamente, ela melhorou o lucro, por isso que aumentou o preço. Né? E o ROI representa essa melhora aí. O dividendo de hoje caiu um pouco, né? 1,9, né? Estava em 2,3. Mas, como eu falei, agora não é boa pagador de dividendo. Eu espero que no futuro, quando ela alcance a maturação, ela se torne uma grande pagadora de dividendo. Então, você imagina, tem preço médio de 3,40. Se ela chegar de novo a R$10, vai me dar aí quase uns 170% aí de aumento, de lucro, né? 170% de lucro, de aumento não, de lucro. E pô, se ela chegar a R$10 de novo, eu comprei a 3, eu tenho preço médio de 3,40. O dividendo que ela vai pagar em cima de R$10, rapidamente devolve esses 3,40 que eu tenho de preço médio, tá entendendo? Quanto mais ela valorizar, maior vai ser proporcionalmente o dividendo que ela vai distribuir. Então, consequentemente, vai ser maior meu dividend on cost, que a gente fala, o dividendo em cima do preço que você tem médio. Entendeu? Então, por exemplo, se ela está R$10, se ela pagar R$1, 10% aí de dividendo. Putz, eu comprei a 3,40 de preço médio. Em 3 anos, 4 anos, eu recupero quanto que eu investi, ainda sobra dinheiro. Entendeu? Então, essa que é a ideia. E se ela não pagar dividendo, você chegar a R$10, que é o preço que ela já teve, ela faz o quê? Eu vendo, né, e tem um lucro considerável, eu compro ações que paguem dividendos. Tá? A mesma coisa de PetroRio, só que aqui é um outro setor, uma outra análise, que é o setor de educação. Né? Então, todas essas empresas, gente, eu estudei bastante. Tem bons gestores, são empresas bem tocadas, em setores como a educação, por exemplo, sempre vai precisar no Brasil. Petróleo, não tão cedo a gente vai deixar de usar. Então, por isso da minha escolha dessas ações. E Banco de Seguridade, setor de seguros, setor clássico para dividendo. Essas duas outras são apostas. Uma outra aposta aí, Elbor, tá? Setor cíclico à espera. Então, eu botei essa diferença. Por quê? Porque a construção civil é um setor que depende da taxa de juros. E a taxa de juros depende da economia do país. Então, de certa forma, tem ligação com a Cogna e com. Mais com a Cogna, porque o petróleo é fator externo, mas internamente a Cogna e a Elbor são afetadas. Né? Porque quando você tem, como eu falei, juros altos, as pessoas compram menos imóveis, porque compra de um imóvel é uma dívida que você contrai. Né? Então, se a pessoa sabe que vai pagar juros mais altos, ela evita, posterga, ela adia o sonho de ter uma casa própria. Né? Então, a Helbo eu comprei exatamente, que ela já estava num momento ruim, tá certo? Quando eu indiquei aqui, ela estava 2,78, tá? Putz, o meu preço médio em Helbo dá mais ou menos isso daí, eu não lembro de cabeça não, mas dá 2, alguma coisa mesmo. Tá? Observa, já chegou a valer em 52 semanas 1,25. Tá? E o preço máximo estava em 2,78, quando eu indiquei. Né? Então, aqui, ó, 6 de junho, foi quando eu indiquei. Indiquei modo de dizer, né? Cada um vai escolher a ação que quer, mas quando eu compro a ação, eu coloco lá no grupo, compra de ação. Né? E no caso Elbor eu não coloquei ainda, porque eu não comprei mais Elbor. Eu tenho um tempo que eu não compro Elbor, mas eu tenho Elbor na minha carteira. É uma aposta. A PetroRio, a Cogna, eu tenho na carteira uma boa quantidade delas. A Banco de Seguridade eu não tenho atualmente,
tá certo? Posso até começar a comprar, mas eu priorizei comprar outras ações. Eu já tive Banco de Seguridade, comprei a 27. Quando ela chegou a 30 e pouco, eu vendi, comprei uma ação mais barata. Não é porque ela é ruim, não, ela é muito boa. Bom, então aqui nós temos Elba, 2,78. Vamos ver aqui, PL, 6,52, ó, barato também, ó. Preço ou valor patrimonial, 0,25, ó. Nó. Você tá, se vender tudo, tá, dela, vale, você está na bolsa, está valendo 25% só do valor de todo o patrimônio que a Elbor tem. Então, isso aqui é uma métrica que eu gosto de analisar por isso, né? Ou seja, está valendo menos do que tudo que a Elbor tem. Então, aqui não tem como você ter prejuízos comprando uma empresa dessa, tem que ter paciência, que eu não sei quanto que vai voltar aqui, pelo menos a 1, esse preço do valor patrimonial, tá certo? Tem que ter paciência. Ó, o dividendo de 3,6. Mas o setor de construção civil, ele é bom pagador de dividendo quando o setor tem alta, porque o dividendo, vocês não podem esquecer, que é o lucro que a empresa tem. Então, ela pega do lucro, ela tira um percentual que é o dividendo, isso varia de empresa para empresa. Mas uma regra é clara, quanto mais lucro tem, maior o dividendo que ela vai distribuir, tá certo? Então, como o setor de construção civil está por baixo, eu guardo essa ação. E aí, quando o setor melhorar, a ação naturalmente vai valorizar, porque a empresa vai passar a ter mais lucro. E eu vou observar. Se o dividendo que ela pagar for interessante, eu fico com o dividendo, mantenho a ação. Se não for interessante, o que é pouco provável, eu vendo a ação que ela vai ter valorizado. Tá? Ou também, como tudo é cíclico, lembra de Howard Marks, ciclo de mercado? Eu mantenho a ação, vou recebendo dividendo. Né? O dia que ela ratear em pagar um dividendo bom, eu posso vender também com a própria empresa, já que é um setor cíclico. Né? Então, eu aproveito a alta do ciclo, comprei na baixa, aproveito a alta do ciclo para receber dividendo. Né? Geralmente, um ciclo dura 5 anos, mais ou menos. Então, dá para receber aí, se eu receber esses 5 anos de bons dividendos, vai ser uma festa bacana. E depois de 5 anos eu vendo. Vai estar caindo também, mas eu vou ter já recebido bons dividendos, já vou ter lucrado na valorização. Quando ela começar a querer devolver essa valorização, eu vendo e compro outra. Tá certo? Ou posso manter se achar que vale a pena e tal. Então, isso tudo é análise, tem que ser feito periodicamente. Você não tem que olhar todo dia as suas ações, mas você tem que estar acompanhando, né? Pelo menos aí uma vez por semana, então uma vez por mês, você olhar também. E aí, obviamente, todo ano, né, você vai acompanhando, vai analisando a situação da sua ação. Ela deve continuar com você ou não. A Real já tem bastante tempo que está comigo. Ela paga dividendo, dividendos baixos, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou esperando o quê? Chegar o auge do ciclo. Aí ela me devolve esse tempo que eu estou com ela aí. Tá bom? A Elbor, eu peguei, Elbor, Banco de Seguridade, PetroRio, em algum lugar, alguma casa de análise que eu assino, já falou sobre elas, daí eu gostei da ideia e comprei. Tá certo? Não é do nada assim que eu tenho essas ações, não. Tá? Tem várias empresas no setor de construção civil e tal que eu poderia ter, mas tem muitos anos que eu comprei a Elbor. Ela estava numa baixa e acreditei naquele momento que ela iria recuperar mais rápido, que ela está demorando a recuperar. Mas tá bom, deixa ela quieta lá, tem pago dividendo, pouco, mas pago. E no momento que ela valorizar, compensa esse tempo que eu estou esperando. É uma boa empresa, é uma empresa, por exemplo, que o fundador ainda é dono dela. Então, empresas assim, eu valorizo. Então, principalmente a área de construção, né, onde o fundador ainda é o dono da empresa. Né? Então, nada melhor do que o dono para tomar conta. Aqui o crescimento razoável, 9,7, né? Um gigante crescimento, mas não é um crescimento ruim. Dívida sobre patrimônio, 1,18, então é uma dívida controlada, tá certo? As empresas de construção, geralmente elas são endividadas, elas têm que comprar os terrenos para poder fazer construção, né? Poder fazer os empreendimentos. Então, já falei com vocês, 3 é o número mágico, 3. É o máximo que uma empresa pode ter de endividamento. É um endividamento já é um sinal amarelo, tá? Então, aqui o 1,18 está sob controle. Opa, esse negócio aqui. Aí, o que acontece, ó? Dia 7 eu peguei, ela já estava 4,16. Em 6 meses, ela teve 72,61% de valorização. Então, o mercado é isso, gente. O mercado é isso daí. Você, muitas vezes, né, olha só, ela ficou aqui, ó, comprei em junho, vamos botar
por aqui, comprei aqui. Ela deu uma subida que o ano despencou. Se alguém comprou por indicação minha, xingou até. Aí depois também, sogra, ela engatou o crescimento. E eu espero que cresça mais, porque ela tem potencial para crescer mais. Quando eu a comprei, né, já falei que eu tenho um preço médio de 2,70 mais ou menos, dois e pouco, não lembro de cabeça não. R$ 2 e pouco eu tenho de preço médio. Eu esperava que ela chegasse a R$ 20, né, que ela valorizasse 10 vezes pelo menos. Então, chegou a 4,16, ainda está pouco para mim, até porque a gente, como eu falei, não chegamos nem no ciclo positivo da construção civil, né? Você imagina. Então, mesmo quando ela começar a valorizar bastante, o auge do ciclo demora a chegar. Então, eu vou manter. Né? Vou manter, tem muito para devolver para mim. Então, está aqui, estava mostrando a régua, analisamos o balanço. Tá, e aí, para finalizar essa etapa aqui, resumir algumas coisas aí que eu acho interessante do Okada ligado a investimentos. Eu já falei que eu sigo o Okada porque ele não só falou da parte de investimento, mas ele falou da parte de saúde também, que é um complemento, né, que não adianta a gente conseguir fazer investimento e nos usufruir esse investimento, até porque a nossa saúde também é um investimento. Então, eu gosto muito de seguir o Okada. Ele ensinou outras coisas também, ele falou sobre tudo, e tem mais ou menos 5.000 páginas de textos escritos, né? Então, ele falou sobre várias coisas interessantes, mas principalmente finanças e saúde foi o nosso foco aqui no encontro. Então, está sempre estudando, consequência, está sempre atualizado, ser sempre inovador. Então, no caso aqui, ser inovador com ação é procurar ações de empresas que são inovadoras. Empresas que lançam novos produtos são empresas que agregam valor. Então, isso aí foi até Philip Fisher que ele falou. Porque você tinha ideia antes, na Bolsa de Valores, aí no início do século XX, se comprava ação porque achava que ia dar certo. Aposta, igual o cassino. Acho que vai dar tal número. E acho que vou comprar essa ação porque acho que ela é boa. Alguém falou que ela é boa, assim que se comprava. Até Benjamin Graham, no final dos anos 20, né, ele escreveu o primeiro livro sobre análise de balanço de empresa. E depois, nos anos 30, 40, ele escreveu sobre como você analisar empresas e comprar abaixo do valor justo. Foi o primeiro que falou imagem de segurança. Você comprar 30% de valor justo. Então, primeiro você tem que saber qual é o valor justo da empresa. Então, você tem que analisar a empresa para saber o valor justo, né, o valuation dela. E a partir daí você bota uma margem de segurança de 30%. E se o preço da ação cair, você se protegeu com esses 30% aí. Tá? Depois aí Philip Fisher, e ele contribuiu falando que você não precisa comprar só empresas baratas, barganhas, e esperar que elas se valorizem, que é o velho investe. Você poderia comprar empresas que estavam no preço justo, mas que sejam empresas, por exemplo, inovadoras. Que essas empresas elas vão continuar crescendo, vão continuar te gerando valor. Então, que vale a pena você pagar um pouco mais caro em empresas melhores do que pagar na empresa porqueira, mas pagar barato e esperar ela valorizar, ou não, né? Pode ser que ela não valorize. Apostar em empresas baratas. Eu falo, compra uma empresa que é menos aposta, uma empresa que você sabe que vai crescer, que vai te dar resultado, e por ela ser inovadora, por ser uma empresa boa, ela vai continuar gerando valor através da valorização da ação. Né? Aí, olhar o futuro, mas ser homem do presente. Sim, porque não adianta você viver o futuro e esquecer do presente, porque nós estamos no presente. Tem até interessante a analogia. Por que chama presente? Que é uma dádiva que você recebeu poder estar aqui hoje, igual você ganhar um presente. Né? Então, Deus te deu o presente, é o dia atual. O futuro ainda virá, ainda vai se transformar em presente. Por enquanto, é apenas uma ideia, apenas uma coisa que você almeja, uma coisa que você espera. Tá? Não ter apego. Né? Até eu botei um texto de Okada, egoísmo e apego, são dois traços irmãos, né? E que esses dois traços estavam envolvidos no fracasso do ser humano. Então, é importante retirar o apego. Em que se manifesta o apego? Você comprar uma ação e ser um torcedor da ação. A ação começa a cair porque ela perde fundamento, mas você fica torcendo para ela subir, então você não se desfaz dela. Ou você tem apego porque você não quer ter o prejuízo. Mas se a empresa perder o fundamento, se ela cair mantendo o fundamento, não. O mercado é maníaco depressivo, como já falou o Benjamin Graham. Ele oscila sem lógica.
Porém, se é uma empresa que perdeu, por exemplo, Lojas Americanas, você descobre que o balanço dela era falso. Então, ela perdeu o fundamento. Ela despencou, não é à toa. Porque, na verdade, em vez de ela ter lucro, ela tinha uma dívida de bilhões. Então, você faz o quê? Simplesmente vende, se desfaz. Antes de perder mais, saia da sua posição. Então, não ter apego para diminuir a perda. Se chama gestão de risco, isso daí. Né? Até pessoas que fazem apostas no mercado financeiro, elas têm que trabalhar muito com gestão de risco. Não é o nosso caso. A gente investe para longo prazo, a gente diminui bastante o risco. Mas pessoas que fazem, por exemplo, day trade. Então, ela coloca a meta de ganho do dia. Ganhando o quanto ela projetou, ela retira dinheiro. Tá certo? Ela retira o dinheiro. Ela não continua podendo arriscar o que ela já ganhou. Né? E da mesma maneira, se ela perde, ela coloca, eu vou começar a jogar agora. Ela coloca já o stop loss. Né? Então, o stop loss é o máximo de perda que ela vai ter. Chegar naquele ponto, para a operação, vende a ação, se cair até um certo preço. E o stop gain, ele fala, ó, eu quero ganhar até tal, tanto por cento. Então, ela marca, a pessoa marca lá, e aí, quando chega naquele valor que ela estipulou, automaticamente a ação é vendida. Você coloca isso na ordem de compra, né? Você já coloca para venda também. Você compra a ação e já coloca stop loss, stop gain. Tá bom? Bom, então geralmente se faz assim, né? Tem gente que não limita o ganho, não coloca stop gain, por exemplo. Né? Tem gente que, agora, limitar o stop loss é importante, gente. A ação às vezes cai e não para de cair, e aí dá dano, você tem um prejuízo danado. Respeitar o tempo. Então, para nosso tipo de investimento, que é longo prazo, a gente exatamente tem que respeitar o que? O tempo. E a gente tem esse tempo, bom é isso. E o tempo é nosso amigo. Então, eu acabei de falar de ações aí. PetroRio, por exemplo, ela teve aí 10% de queda desde que eu comprei. Eu comprei uma quantidade boa, eu investi bem em PetroRio. Mas não me importa, que eu estou pensando no final do ano que vem, para frente. Porque até o final do ano que vem ela dobra a produção. Né? Ou até triplica a produção. Então ela pode dobrar ou triplicar de preço, porque o preço de uma ação ela se baseia no lucro da empresa. Né? Então o lucro sempre alcança o valor da ação e vice-versa. Então, isso aí é uma regra prática do mercado. Isso não está escrito, não uma lei, mas se observa que os preços tendem a acompanhar o lucro da empresa, tendem a acompanhar. Às vezes a empresa está lucrando e a ação cai. Como eu falei, o mercado é maníaco depressivo, não tem lógica. Mas no longo prazo, a tendência é preço acompanhar lucro. Tá bom? Não estou querendo a valorização, estou querendo os dividendos que ela vai pagar, mas ela valorizando, né, é porque ela está lucrando, se ela está lucrando, ela paga dividendo. Quanto mais ela lucra, mais dividendos ela paga, que é o que me interessa. Se não pagar também, se resolver recomprar ação, se resolver comprar mais bolsa de petróleo, que também isso aí gera um lucro indireto para mim. Mas como eu quero renda passiva, pode ser que no futuro eu venda, assim, pagar dividendo e compre ação, então é mais barato que pague dividendo. Então, de todo jeito, você não perde, você ganhou na valorização da ação. Tá? Quando compra ação também, você diminui as ações em circulação, então aumenta o dividendo que ela vai pagar. Tá? Aumenta o valor por ação que ela tem. Entendeu? Por isso que também recompra de ação é uma coisa boa. E, por último, ser altruísta. Né? Então, você recebendo a recompensa que você merece, você investiu em pegar a valorização, e principalmente quando nós estamos num período de baixa da Bolsa, então a tendência é ter uma valorização absurda aí nos próximos anos, né? Então nos próximos 5 anos, aí, dependendo de como fica essa política, mas a tendência é o quê? Você ter aí um período de prosperidade. Geralmente os ciclos, como eu falei, são de 5 anos, você tem 5 anos de ação crescendo. E o que é 5 anos de ação crescendo? Você tem uma ideia. Nos anos 70 já teve um período de prosperidade da Bolsa, onde que em coisa de 3 meses, né, teve gente que vendeu apartamento, tá? Um livro que eu tenho, conta esse caso aí. Um assessor do ministro da Fazenda, né, que era o Delfim Neto, ele vendeu o apartamento, 3 meses depois o valor tinha dobrado, que ele colocou na bolsa. Ele vendeu o apartamento para colocar na bolsa, tipo pirâmide mesmo. Está num momento de bolha, né? Você tem os preços se valorizando absurdamente, sem ter lógica.
E aí o Delfim Moreira comenta isso, que ele estava percebendo a bolha que estava acontecendo quando o assessor dele vendeu o apartamento, colocou na bolsa, 3 meses depois tinha dobrado o valor que ele tinha investido. Né? Então tinha muita gente fazendo fortuna da noite para o dia. Só que estava numa fase já de euforia, lembra assim, de mercado? Então o ciclo estava prestes a acabar. Então teve gente que perdeu muito dinheiro também quando não percebeu isso aí e investiu, continuou investindo, acreditando que a bolsa ia subir para sempre. Nunca nada é para sempre, né? Lembra? Ciclo de mercado. Então o Okada também ele fala sobre isso, não sobre ciclo de mercado, mas da alternância que a vida tem, né? Igual o dia e a noite, tá bom? Bom, mas enfim, o que é ser altruísta? Você conseguir seu sucesso, lembrar de retribuir. Na verdade, durante a sua caminhada, né, a gente tem tanta coisa para agradecer na vida, não é mesmo? Que a gente repartir um pouco dessa alegria com os outros, ajudando outras pessoas no que a gente pode. Então, isso é muito bom. Isso dá uma alegria imensa para a gente nisso. E depois, principalmente, a gente consolidado financeiramente, nós podemos ajudar mais ainda pessoas. Então, sermos altruístas. Altruísta é o contrário de egoísta, né? O egoísta pensa só em si. O altruísta, ele pensa no coletivo. Né? Então, é uma forma mais nobre, né, de se pensar, mais útil à sociedade de se pensar. E uma forma nos dando também felicidade, talvez até mais do que quem pensa só em si. Bom, então é isso aí. Alguma dúvida aí, meus amigos? Bom, então, obrigado aí, participação de vocês. Vou criar o grupo, então, tá certo? Lá. E vou colocar o link, né, desse grupo. E espero que vocês continuem nessa caminhada de investimento. E quem não está, que entre, porque é igual plantar uma árvore, ela demora a crescer, mas se você não plantar, ela nunca vai crescer. Tá certo? Então, um abraço, obrigado aí por tudo, até a próxima.